Olá, sejam bem-vindos. É com muita satisfação que nós iniciamos mais uma transmissão, agradecendo inicialmente aqui o Espaço Político-Cultural da Casa Vermelha, uma iniciativa do mandato do vereador Guilherme Sampaio, do Partido dos Trabalhadores. Você que já está nos assistindo, aproveite esse momento para compartilhar o link da nossa transmissão nos grupos do WhatsApp, no Facebook. Compartilhe com a família, com os amigos, compartilhe com aquela pessoa que ainda tem dúvida de qual é o cenário político que estamos atravessando nesse país. Aproveite também para comentar essa transmissão. Fale de qual cidade você está, fale de qual município e de qual estado você acompanha a transmissão do canal Mídia Livre. Aqui, repito, nós já alcançamos audiência internacional, já tivemos saudações a internautas em Portugal, no Canadá e da Bélgica, na Europa. Então, é importante, se você está na Ásia, se você está na África, está nos acompanhando, faça uma sugestão, faça uma crítica, faça uma ponderação, manifeste-se. O canal Mídia Livre é uma iniciativa popular, é uma iniciativa, de fato, contra-hegemônica, é uma iniciativa do povo e para o povo. É dessa maneira que a gente compreende que a gente consegue avançar na construção de um processo político, de uma atividade social, de fato, relevante e que tenha um respaldo da sociedade. A mídia tradicional, a mídia mantida pelos empresários, é uma mídia traiçoeira, é uma mídia mentirosa, é uma mídia que não tem coerência naquilo que ela apresenta. É uma mídia de fachada, é uma comunicação que não comunica, que ela emburrece e que ela nos fragiliza, acima de tudo. Eu sou Marden Fraga, sou colunista do canal Mídia Livre e sou militante do Partido da Causa Operária, o PCO, aqui no estado do Ceará. Ao meu lado aqui está o companheiro Maxwell, ele que é presidente do IBRADEC e é militante do Partido dos Trabalhadores. E aqui, ao meu lado também, está o companheiro José Alberto, que é militante da Resistência Socialista, corrente interna também do Partido dos Trabalhadores. Faça sua sugestão, faça sua crítica, faça sua ponderação. Ajude a multiplicar essa iniciativa em tempos de golpe e em tempos de tentativa de censurar a mídia alternativa. É a resistência e é a credibilidade que o canal Mídia Livre constrói junto com você que vai permitir que a gente reverta esse estado de exceção, essa imoralidade que é o golpe não só do ponto de vista político, mas é o golpe na tentativa de cercear o seu direito de assistir aquilo que te informa, aquilo que efetivamente forma opinião, forma qualificação na opinião pública. Vamos aqui começar com as considerações. A todos os ouvintes aqui da nossa rede, no nosso link. Estamos hoje aqui muito mais para fazer uma conversa e uma reflexão sobre a atual situação em que passa o nosso país. Nós estamos convivendo com atividades e com um tipo de administração nesse país como nunca se viu em todas as épocas passadas. Mesmo na época da ditadura, nós não tínhamos percebido quanto está, vamos dizer assim, em destruição ao nosso país. E o mais interessante que a gente tem descoberto durante esse período é que, se a gente perceber, fizer uma pequena reflexão, olhar um pouquinho para trás e olhar assim, quando a gente olhava para o Judiciário Brasileiro, o Ministério Público Federal e outras entidades que tratam da questão da justiça, nós tínhamos um respeito imenso, um respeito ao extremo, né? Quando se encontrava um ministro, um juiz, a gente tinha aquele respeito. E hoje, isso aí ficou muito claro para nós. Esse respeito ele não existe mais. Por quê? Porque eles estão administrando agora o golpe. Todo o golpe e tudo que está acontecendo no governo hoje, os ministros, as entidades de justiça como o Ministério Público e outros, têm sido
conivente com o que está se passando. Não precisa a gente refletir com bastante profundidade, a gente já está vendo de cara. Esse processo em que eles estão colocando o Lula, essa questão do triplex, né, é a coisa mais absurda do mundo. Se esse triplex não pertence ao Lula, não está no nome do Lula, o Lula não mora nele, então como é que posso dizer que é dele? Me diga. Hoje a coisa mais comum do mundo é você ter um imóvel e esse imóvel é registrado em qualquer cartório da sua cidade, do local onde está implementado o imóvel, e você vai saber quem é o dono. Ora, se o imóvel está no nome da OAS, então como é que pode ser do Lula? Como é que o Lula pode ter recebido isso se não existe essa confirmação? Então, e aí o Ministério Público, os ministros, os juízes, como o Moro e outros, estão conduzindo isso para um julgamento final, né, no TF4, onde, pelo caminhar da carruagem, né, dito inclusive pela Rede Globo, vai ser 3-0 em condenação ao Lula. Agora, como fazer isso? Então, na realidade, a justiça brasileira ela está comprometida. O mais triste ainda é saber que não é só aqui no Brasil, mas em todo o universo. Qualquer país, seja mesmo os Estados Unidos, na Europa, África e Ásia, Japão, e aí vai, né? Dá para perceber claramente o que está acontecendo no Brasil. Quem acompanha as notícias internacionais está vendo perfeitamente a crítica à administração brasileira, como também o comportamento jurídico que acontece em nosso país. Ou seja, não tem, eu diria assim, esse judiciário brasileiro não tem moral, não tem ética, não tem caráter, né? Nós chegamos ao ponto de perceber que há muita coisa envolvida por trás disso, né? É até interessante umas coisas que acontecem. Todo processo contra essa só cai na mão do Gilmar Mendes. É muita coincidência, né? E depois desaparece esse processo. Eu acho que isso é uma coincidência muito grande. O que é que tem por trás de tudo isso? Então, a população brasileira tem que se aperceber neste momento que há um interesse muito grande do capital nacional e do capital internacional. E por trás ainda o petróleo brasileiro, que são as nossas riquezas, né? O governo americano, com certeza, esteve envolvido em 54 com a morte de Getúlio, esteve envolvido no golpe de 64, por trás de todo o golpe de 64, e agora está mais uma vez envolvido por trás deste golpe que está acontecendo no Brasil. E isso é uma invasão. Você já imaginou? Se a gente fosse lá para os Estados Unidos mexer no governo de lá, o que é que aconteceria? Né? No dia seguinte, estaríamos presos. Então é preciso que o povo brasileiro tome consciência do que está acontecendo e quais são os interesses. Os interesses que estão por trás de tudo isso. Não é para construir o país, não é para desenvolver o país, porque assim o fosse, com certeza não teriam acabado com a CLT, não queriam fazer essa reforma da Previdência, não tinham entregue o pré-sal para as empresas estrangeiras, não tinham tirado o dinheiro da saúde e da educação. Então, eu queria aqui fazer um chamamento ao povo brasileiro nesse momento, de que no dia 24 estejamos todos nas ruas. E ainda peço mais ainda, vamos parar as fábricas, vamos parar as lojas, porque nesse dia ele pode decidir o futuro do nosso país, ele pode ser o fiel da balança para que a gente possa pensar no futuro e ver um país ou destroçado ou um país de desenvolvimento onde o povo seja feliz, né? Porque o Brasil, na época em que o Lula foi presidente, ele foi reconhecido fora do país, em qualquer canto do mundo, como um país de confiança, de um povo alegre e de um futuro promissor para toda a população, e um país que saía naquele momento do mapa da fome. E hoje nós já voltamos ao mapa da fome, e são 15 milhões de desempregados.
15 milhões de desempregados. O Lula criou 23 milhões de empregos e em 2 anos você já acabou com 15 milhões de empregos. Então, essa situação em que passamos nesse momento no país exige de cada um de nós brasileiros, chegarmos aí às ruas e gritar por democracia e por direito de o Lula ser, inclusive, candidato a este país. Sem isso aí, não vai ter qualidade de vida para o nosso povo, porque quem está no poder, todo dia cai ministro, entra ministro, cai ministro, entra ministro, porque são corruptos. Então, que golpe é esse? Para fazer o quê? A quem interessa o golpe? Precisamos refletir. Eu espero que no dia 24 toda a população brasileira possa estar na defesa da democracia, da transparência e o direito de Lula ser candidato a presidente da República. Vamos junto nessa. Estamos lá, porque eleição sem Lula é fraude. Muito bem colocado pelo companheiro José Alberto a questão do desemprego alarmante. Eu vou aqui provocar o companheiro Maxwell a respeito do menor salário mínimo em 24 anos. A gente está falando muito do desemprego, que eu acredito que além dos 15 milhões, isso é o que está sendo divulgado. São 15 milhões de desempregados. Mas o menor salário mínimo em 24 anos, além do desemprego, R$ 954. O que achar, o que esperar de um quadro de desemprego e, para quem está empregado, de um quadro de recessão, de miséria? Porque com a lei da terceirização e com a desconstrução da CLT, esse salário de R$ 954 é mera trivialidade. Porque hoje você ser contratado com todas as garantias que a antiga CLT assegurava, e você ter um salário digno, está difícil. O que pensar disso? Olá, meu querido e minha querida internauta, quem vos fala, Maxwell, presidente do Instituto Brasileiro de Defesa da Cidadania, IBRADEC. Marden, você acabou de bagunçar aquilo tudo que eu vinha pensando para falar com os nossos internautas. Mas vamos lá. A questão mudou. Da indagação fez com que meus pensamentos se bagunçassem aqui na minha caixola. Mas vejamos, TST autoriza demissão em massa, sem negociação com o sindicato. Isso faz parte do golpe. Aí você fala do salário mínimo que os empresários reclamavam que era muito alto, que precisava baixar. O salário mínimo para eles no Brasil deveria ser R$ 500. E é esta a meta deles. O pessoal da Fiesp, da FIEC. Esse pessoal apoiou o golpe contra um governo legítimo, contra o Estado Democrático de Direito e de bem-estar social, de geração de emprego. Nós chegamos a ter no governo Lula, governo do PT, algo em torno de 4,5% de desempregado no Brasil. Isto era o sonho. Mas voltando para o salário mínimo, que a meta deles era que o salário no Brasil estava muito alto, e na época do Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, custava $70, e aí vem um metalúrgico do povo e amplia esse salário para $300, em torno de $300 ou um pouco mais. E agora você vê, em vez de aumentar, eles fazem reduzir. Aí tira R$10 de uma vez do salário mínimo. O que eu quero dizer com isso, na sua indagação, meu querido Marden e Alberto? É que o povo está adormecido, anestesiado, está sem a indignação de quando eles eram manipulados pela mídia, e esta mídia, vamos dar o nome principal dessa manipulação, chama-se Rede Globo, que tem seus interesses, é uma mídia empresarial e que nunca esteve
do lado do Brasil, enquanto país soberano. Ela está a serviço dos interesses internacionais e do seu bem-estar, de não pagar os impostos que deve, dos processos que tem não andarem. Então, esta mídia serviçal dos interesses escusos internacionais manipula o povo e que está aí sob total anestesia. Porque pensem nessa questão salarial, do salário mínimo, do número de recorde de desempregados no Brasil e todas as perdas que estes canalhas que aplicaram o golpe mexeram nos direitos sociais, trabalhistas, e o povo está esperando, aí uma leitura política do momento, na minha ótica, esperando 2018, no qual o ano que nós estamos, que as eleições que foi ganha democraticamente no processo legal em 2014 pelo PT com Dilma, e eles golpearam, que 2018 se resolva as coisas com a volta do Lula, porque é isso que o povo quer, o retorno de Lula, que Lula resolverá os problemas do Brasil. Não é bem assim, gente. O brasileiro, na minha interpretação, ainda não aprendeu a diferença na hora de votar entre o legislativo e o judiciário. Estão acreditando que em 2018 resolveremos o problema do Brasil elegendo Lula, mas se não elegermos uma bancada federal e bancadas estaduais que derem suporte para que o Lula possa realmente fazer aquilo em que o povo espera, a revogação de toda essa bandidagem, dos direitos trabalhistas, da venda do pré-sal, enfim, uma consulta revogatória para o povo se decidir, tomar para si a responsabilidade, não conseguirá Lula fazer se o povo continuar elegendo os canalhas que aí estão no Congresso Nacional e em muitas assembleias estaduais, Brasil afora. Veja bem, a sua indagação foi sobre o salário mínimo, né? Você mexeu realmente com o que eu tinha pensado para o nosso debate. Mas, para não me alongar nesse primeiro momento, eu quero dizer que o povo precisa inovar nas eleições de 2018. E esperem que o golpe, para se consagrar, precisa barrar o Lula. E é esta a missão, e é isto o anseio daqueles que bancaram o golpe, Globo, mídia, a Globo à frente, judiciário, que não julga o impeachment forjado, está sentado sobre o impeachment, que não é impeachment, é um processo imoral e ilegal, reconhecidamente, comprovadamente, inclusive aos olhos internacionais, o STF, mídia e o Parlamento Federal, os deputados canalhas que, aos olhos da nação, bradavam, enrolados na bandeira, que estavam combatendo a corrupção, quando na verdade eles são os corruptos e os verdadeiros saudadores da soberania do povo. Portanto, com essa questão do salário mínimo, com essa imoral proposta do salário mínimo, a minha indignação como cidadão brasileiro era ver o povo às ruas, como aconteceu em 2013, com o chamado 20 centavos, que mobilizou o país, começou em São Paulo e se espalhou pelo Brasil. Não foi aquilo. Sabemos que não foi aquilo. Mas mexer no salário mínimo, aonde é o sustento da maioria da população e do trabalhador brasileiro, e o povo ficar calado, inerte, é de deixar qualquer cidadão minimamente indignado quando você quer ver o seu país diante das nações, como nós estávamos trabalhando e mostrando serviço, a nossa competência a nível internacional, saindo, dando um salto de 17º, 16º na posição econômica para a 6ª, 5ª economia mundial em apenas uma década. Isso é soberania, isso é a força do povo, isso é mostrar para o mundo a nossa capacidade, que foi tirada através de um golpe que envolve muitos interesses
E aí envolve os Estados Unidos, envolve os interesses das petrolíferas, do pré-sal, enfim. Você fez uma pergunta sobre o salário mínimo. Olha onde eu fui parar. Portanto, por aqui a gente continua mais na frente. Obrigado. Para você que está chegando agora, e para você que já nos acompanha desde o início, só uma observação. Eu frisei aqui que o salário mínimo de 2018, desse governo golpista, ele está fixado em R$ 954. Pela política de escalonamento da presidenta Dilma e pelo governo petista, hoje, em 2018, o salário mínimo era para estar fixado em R$ 1.060. Enquanto um governo que foi usurpado, que foi vendido pela mídia como um governo que iria sanar as dificuldades do nosso país, um governo que iria acabar com a corrupção, um governo que iria fazer com que o país desenvolvesse, produzisse e gerasse emprego. Esse governo, ele só promove retrocesso, desemprego, miséria, violência, corrupção e redução do seu salário. Você foi enganado. Você que acreditou na pseudo-luta contra a corrupção, você foi enganado. Você trabalhador, você trabalhadora, você está sendo lesado a cada dia que essa determinação está vigorando. A presidenta Dilma é a legítima líder do povo brasileiro. Ela, de fato, colocou um programa a ser debatido e a ser votado. Esses que estão no Congresso, esses que está na presidência, é um usurpador, um mentiroso, um safado. Essa semana ganhou coro a questão da nomeação da filha do Roberto Jefferson. Para quem não se lembra, o Bob Jefferson, como ele é conhecido nos bastidores da política, Bob Jefferson, americanizado mesmo, fuleiragem, sem qualquer contundência. O Bob Jefferson era o protagonista do mesmo processo fraudulento que é a Operação Lava Jato, mas que em 2005 se chamava Mensalão. E que naquele período, o então Sérgio Moro era o Joaquim Barbosa. Então, a gente não pode esquecer que a história está se repetindo. Pois bem, pois a filha do Bob Jefferson é uma criminosa aos olhos da Justiça do Trabalho. Se bem que a Justiça do Brasil não está lá essas coisas, né? A gente sabe que a Justiça é conivente, é parte do golpe de Estado contra uma mulher, contra uma presidenta legitimamente eleita. Mas a filha do Bob Jefferson, a Cristiane Brasil, é uma criminosa comprovada. Uma pessoa que não tem qualquer qualificação para assumir um ministério, muito menos o do trabalho. E a todo custo, por uma matemática política de poder, eles querem que você, trabalhador, aceite, além de um salário mínimo rebaixado, uma safada descumpridora de leis como representante legítima no ministério que rege o trabalho no Brasil. Isso é uma vergonha. Aqui não é nem mais, se a gente aceitar isso, uma república das bananas. Isso aqui é qualquer coisa. Porque república das bananas deve ter minimamente um estatuto para ser tratado como república. Aqui é qualquer coisa. Tem que se ligar, trabalhador. Tem que ir para a rua, tem que protestar. Tem que parar de ter medo. Tem que parar de achar que a lei está do nosso lado. Porque nessas condições, a lei ela está nos escravizando. Ela está tirando o nosso direito, ela está tirando o pão da boca do seu filho, ela está tirando o leite do copo da alimentação do seu filho. Quer acrescentar mais alguma coisa, companheiro? Essa conversa sobre o salário mínimo, né? Então veja hoje, se a Dilma estivesse no governo, nós teríamos R$ 1.060, que é mais do que R$ 100 a mais de reajuste, que ainda era pouco, mas era positivo, né? Nós estamos agora, o governo faz um anúncio que a inflação é só 3,3%. Não precisa nem dizer isso, né? Nós sabemos que é muito mais que isso, né? Ele faz um cálculo aqui que nem, eu acho que nem o IBGE está entendendo, tá certo?
Porque não cabe. A gasolina hoje é R$5, tá certo? Então, que inflação é essa? Que a gasolina sobe toda semana, o gás butano. Você que ganha um salário mínimo, como é que você vai comprar um tubo de gás butano de quase R$100? Que só dura um mês na sua casa? Então, um mês? Se durar um mês, né? Nem dura um mês. Mas digamos que a pessoa fez uma economiazinha e tal. Uma família que tem 2 filhos pequenos, um marido e mulher, família que tem 2 filhos pequenos, o marido e a esposa, demanda muito do botijão de gás. Quem passa um mês com um botijão de gás é quem é solteiro e que passa a maior parte do tempo fora de casa. Uma família básica, vamos aqui também fazer um registro, uma família, independente da sexualidade, com 2 adultos dentro de casa cuidando de 2 crianças, jamais ele passa esse mês com um botijão de gás. É verdade. Só o Miguel consome metade do tubo de gás, né? Então veja bem a que nível a gente se encontra nesse momento. Eu queria chamar a atenção aqui, até fazer uma provocação a vocês que estão nos escutando nesse momento, que é o seguinte: é muito comum a gente escutar o seguinte: lá no Congresso só tem ladrão. É fácil colocar isso, muito fácil. Eu quero dizer que nem todos são ladrões, mas que colocou todos lá fomos nós que votamos neles. Então, o que é mais importante, porque o seu voto foi que os colocou lá. O mais importante é você fazer uma reflexão, tentar conhecer as pessoas no qual você vai votar. Quer ver? Faça um exercício. Você se lembra do nome do deputado federal que você votou por último? Se você se lembrar, você pode até ter tido uma oportunidade de analisar quem é a pessoa, mas a grande maioria das que eu pergunto não sabem responder o nome do deputado que foi votado naquele período. Então, se eu não sei o nome, automaticamente eu não analisei quem era a pessoa. Eu votei até no ladrão lá e eu mesmo estou apontando o dedo para dizer que só tem ladrão, se eu fui um dos que coloquei lá. Então é preciso que nós façamos essa reflexão em quem eu vou votar, quem é da minha confiança e quem me representa. Eu estou botando a pessoa lá para me representar o meu pensamento, as minhas necessidades, para que a gente possa construir uma sociedade igualitária de qualidade, que a gente possa ter pessoas não passando fome, mas pessoas empregadas, com seu alimento, como diz o Lula, comendo 3 vezes por dia, tá certo? Então a gente tem que entender, acabar de apontar o dedo para os outros quando tem 3 dedos apontando para nós. É preciso que a gente se envolva nesse processo e busque saber a verdade. E construir essa reflexão. Porque não adianta só reclamar, nós temos que se envolver nesse processo. Então, companheiros, companheiras, senhoras e senhores que estão nos escutando nesse momento, é interessante que a gente possa entender tudo o que se passa no Brasil nesse momento. Porque aqueles que votaram pelo impeachment da Dilma, aqueles que fortaleceram o golpe, aqueles que acabaram com a CLT e que querem acabar com a Previdência, será que você vai ter coragem de votar neles mais uma vez? Ou nos filhos deles? Ou naqueles que eles vão representar ou apontar para você votar? Será que você vai fazer isso? Vai voltar de novo a mesma corrupção? Se é assim, ou você não entendeu, ou você também faz parte desse processo. Então é preciso que você reaja. Nós precisamos reagir. E o povo brasileiro ainda está muito longe dessa reação. E nós precisamos conhecer de fato. Se eu vou votar em determinado candidato, seja ele deputado estadual, federal, ou presidente, ou senador, eu tenho que saber se ele merece o meu voto. E se ele realmente tem compromisso de transformação para um país melhor. Porque no momento, com esse desgoverno que aí está, nós estamos igual o caranguejo, andando para trás. Ou seja, nós avançamos, criamos muitas políticas sociais para a educação, para a saúde, moradias, tá certo? E hoje acabaram com tudo isso. E estão entregando todo o nosso patrimônio, a nossa riqueza, para as empresas estrangeiras. E quando você faz isso,
você continua pobre. Ou seja, a senzala vai cada vez maior e a Casa Grande cada vez mais cheia de riqueza, né? E a fome se alastrando pelo Brasil afora. Então, nós vamos ter que sair novamente do mapa da fome, mas para isso precisamos, como disse o Maxwell, se a gente eleger Lula e não colocar bastante deputados federais que têm esse compromisso com a transformação da sociedade, não precisa ser do PT não. Desde que ele tenha um compromisso com a transformação do país, nós vamos poder voltar o Brasil, o que ele vinha crescendo, numa situação de crescimento positivo, onde a pobreza estava desaparecendo do nosso país. Foi um momento em que houve um acréscimo muito grande da riqueza no nosso país. E aí, fechando aqui, como disse o Lula mais uma vez, né, ele disse que o pobre não é o problema, não. O pobre é a solução. Dê oportunidade, bote ele na faculdade, dê um emprego para ele, porque o povo mais honesto, olha o que é que eu estou dizendo aqui, é o pobre. O pobre é capaz de dividir o meu pão que ele tem aqui com 3 pessoas, mas ele come menos, mas ele divide com o irmão dele e ele trabalha para buscar aquilo ali. Agora tem gente que não tem essa não. Esse pessoal aqui, muita gente que colocou lá no Congresso, juntou 12 malas de dinheiro. Será que merece voltar? Você votaria nele? Você votaria no cara que carregou uma mala com 500 mil para entregar na mão do presidente, do Temer? Votaria? Então é isso que eu quero fazer para você, fazer essa reflexão. Tá? Nós temos o voto, temos a nossa arma e temos que buscar as pessoas honestas e comprometidas dentro de um projeto de transformação, olhando para a classe trabalhadora. Porque patrão, grande empresário, não vai olhar para o trabalhador, não. Ele vai te cobrar para você trabalhar. No dia que você adoecer, ele te dá as contas. E agora não tem mais nem CLT, vai ficar pior ainda. Então, vamos trabalhar e buscar construir uma nação para o povo brasileiro. Obrigado. Lembrando que o lema do PCO é: quem bate cartão não vota em patrão. Você não tem CLT, mas você vai continuar batendo ponto, e agora o ponto ele não cobre mais nem as tuas horas de lanche. Se você para para o lanche, isso não conta mais como hora trabalhada. Você tem que efetivamente suar 8 horas, além do tempo de transporte, além do seu tempo de descanso, para poder descansar, para poder receber alguma coisa no final do mês. A gente agora tem que fazer um registro do espaço político-cultural da Casa Vermelha. A Casa Vermelha, que está sediada na Avenida da Universidade, o numeral 2197, no bairro Benfica, diretamente da capital alencarina do estado do Ceará. O mandato do vereador Guilherme, ele promove esse espaço aqui que a gente dignamente e corajosamente vem aqui realizando semanalmente as transmissões, e que você que nos assiste é o grande propagador. Não adiantaria também o vereador Guilherme Sampaio colocar esse espaço aqui se nós não tivéssemos a audiência que nós temos. Então, é uma via de mão dupla. É a nossa preocupação, é o nosso entendimento em dividir esse conhecimento com vocês, e é principalmente de você, trabalhador e trabalhadora que nos assiste, de continuar nos acompanhando, compartilhando, comentando. Diga de qual cidade você fala, de qual estado. Se você está fora do Brasil, aponte qual é o país que você fala. É importante para que a gente possa ter uma noção do alcance do canal Mídia Livre, que eu repito, uma iniciativa popular, uma iniciativa corajosa, que vem justamente romper com as mentiras e as manipulações que a imprensa golpista assim coloca. Os companheiros aqui já deram várias reflexões nesse momento de como fazer o enfrentamento. E aí você pode se perguntar: como vou buscar informações e como vou me constituir de informações qualificadas para fazer esse enfrentamento? Vou dar uma dica. Jornal Causa Operária, atividade política, independente, e que há 38 anos, quase 39 anos, de resistência no Brasil, atividade semanal. É importante que não só a Causa Operária, mas que os veículos de comunicação que estão ligados ao PT, que estão ligados aos sindicatos, que estão ligados à CUT e às centrais sindicais sul-americanas, também possam ser acompanhados.
O jornal Causa Operária é um efetivo canal de denúncia do golpe e um canal de mobilização. Aqui a gente está tratando, daqui a pouco, especificamente do dia 24 de janeiro. É um dia D, literalmente, para a classe operária brasileira. É o dia D que vai se configurar uma resistência ainda maior do que já está acontecendo em todo o país, principalmente pela constituição dos comitês populares de luta contra o golpe. Aqui no estado do Ceará, já temos mais de 100 comitês populares em diversas comunidades aqui da capital e da região metropolitana. E nós que fazemos a militância do Partido da Causa Operária, nos orgulhamos porque nós sabemos que desde os primeiros momentos que esse golpe foi gestado, nós já havíamos alertado. A única maneira de barrar o golpe é constituindo comitês populares, porque o golpe ele vem com muita força. É muito dinheiro de fora do Brasil patrocinando candidaturas, patrocinando deputados mentirosos, patrocinando esse presidente vagabundo, se chama Michel Temer, patrocinando mulheres que não merecem ser tratadas da devida maneira, como essa Cristiane Brasil, uma fraudadora de direitos. Essas pessoas são patrocinadas por empresas estrangeiras que têm interesse de tomar o que é nosso patrimônio. E você, trabalhador, você, mulher trabalhadora, mãe, você, mulher, só há uma maneira da gente constituir uma reversão e uma vitória contra o golpe: se munindo de informação de qualidade. Procure na sua cidade o jornal Causa Operária, procure no sindicato que você milita. Se você ainda não teve acesso, entre no site org.br, busque ser um assinante, um colaborador na mídia independente, busque ser um colaborador do canal Mídia Livre, esse canal que dá oportunidade aqui para a gente poder trazer essa literatura e ter companheiros valorosos aqui semanalmente tratando do debate político sério, debate político que você não vê na Globo, você não vê na Rede Record, você não vê no SBT, você não vê na Bandeirantes, muito menos na Rede TV. Você só tem condição de ter acesso a um debate sério, a um debate de fato independente e comprometido com a classe operária brasileira através da internet. E até isso eles estão tentando manipular. Até isso eles estão tentando inviabilizar e censurar o nosso direito. Então, é dever nosso ser um militante não só na rede, na grande rede, mas principalmente munir-se das informações que a rede possibilita e ir para a rua, mobilizar os seus vizinhos, mobilizar os seus colegas de trabalho, mobilizar os seus colegas na universidade, você, estudante secundarista, mobilizar os seus colegas de escola e fazer um grande enfrentamento. E fazer um grande coro pela ocupação da capital, Porto Alegre, no próximo dia 24. Defender Lula é defender cada direito do trabalhador brasileiro. Vamos passar para outra pauta, que é importante, que é a questão do apartamento 164 do edifício Salinas. Que apartamento é esse? É justamente o apartamento que dá o nome de triplex. Triplex, que já foi tratado aqui pelo companheiro, que já tem vasta literatura e o documento na internet é de propriedade de uma empresa construtora OAS. O processo que condena Lula, o processo que pretendem condenar Lula novamente no próximo dia 24, é um processo fraudulento que já foi denunciado por vários magistrados do Brasil. Inclusive, um desembargador do Tribunal da 4ª Região, Rogério Fravetto, é um efetivo militante do Judiciário brasileiro e alerta que a população está a enfrentar um período de descrença do Judiciário justamente por essas peripécias financiadas pelo capital estrangeiro. Empresas como a Chevron, empresas como a Shell, empresas como a British Petroleum, principalmente empresas ligadas ao mercado de energias e também empresas alimentícias. A propaganda que você vê na Globo, agro é bom, agro é pop, leia-se, agro é crime, agro é ruim. Essa empresa é uma das gigantes mundiais que se apropria do nosso solo, que se apropria do suor do trabalhador e do sangue, porque muitos estão sendo assassinados no campo, muitos estão perdendo o seu direito de viver no campo, para que essas empresas possam avançar e para que elas produzam commodities, produzam soja, produzam eucalipto, produzam café. E a alimentação básica, a alimentação que é necessária internamente dentro do nosso país, ela está sendo diminuída.
E a consequência disso é miséria. Chega-se um momento, se nós não enfrentarmos, que nem o dinheiro vai adiantar, porque o alimento ele não vai ter. Porque o interesse do estrangeiro é exportar. Quando você assistir na Rede Globo, quando você assistir na Rede Record, no SBT, números de quebra de recorde na exportação, tenha certeza, o solo brasileiro está sendo surrupiado, está sendo monopolizado e alimento de verdade para o trabalhador está faltando, está sendo impedido de ser produzido. Em paralelo a essa condição do processo fraudulento, a gente tem a face da reforma da Previdência. A gente tem que linkar, a gente tem que efetivamente trabalhar pela ocupação de Porto Alegre e pela necessidade de impedir que essa votação ela seja posta no plenário da Câmara. É inadmissível, diante da situação que nós vivemos, de um salário de fome, que é esses R$ 954, e que essa perspectiva do desemprego avançar, a gente aceitar perder também a nossa aposentadoria. Fala um pouco disso, Marcos, para a gente. Lá vem você bagunçando de novo o meu pensamento. Mas eu vou falar assim, vou falar no que você pediu, mas eu quero sugerir aos nossos internautas que muito nos honram, né, com a credibilidade, sugerir que acessem lá o www.valor.com.br. Lá você vai poder ler, que eu achei muito bom o texto do Lula é um mediador, está longe de ser um radical, diz Beluso. Vou ler só o primeiro parágrafo. Defender Lula não é coisa de petista, nem de esquerdista. Defender Lula é atitude de gente sensata, gente que sabe o que está em jogo. Não é corrupção, apartamento triplex, sítio, pedalinho, nada disso. O que está em jogo é o sistema democrático brasileiro. Eu fecho e vocês acessam lá e vejam o texto na sua íntegra. Isso eu quero chamar a atenção para o que o príncipe, quer chamar de príncipe, ex-presidente da República, FHC, que levou este país à bancarrota, privatizando a preço de banana as riquezas nacionais, as empresas nacionais do povo brasileiro, né? E que tem as suas mansões, as suas terras em nome de terceiros, apartamentos na França, enfim. Ele simplesmente disse, e aí eu quero fazer o contraponto, quero chamar o povo brasileiro, justamente em cima desse texto, não é ser petista, é ser justo, é ser progressista, é ser, acima de tudo, brasileiro, nacional, que quer ter um povo soberano e uma nação para se apresentar para o mundo com competência. É fazer com que o Brasil, no dia 24, trema, porque Fernando Henrique disse que se Lula for condenado, e é isso que eles querem, o Brasil não vai tremer. Vamos mostrar que ele está redondamente enganado. Duas coisas poderão acontecer. Se Lula, como a Globo quer, como os golpistas querem, como está desenhado, inclusive a Globo faz matéria dizendo já a decisão dos 3 desembargadores, antecipando, como se ela fosse dona da sentença, e diz para os desembargadores, diz para o STF que apoiou o golpe. É assim que tem que ser. A Globo se acha dona do judiciário brasileiro. E aí faz pinta e borda e manipula as mentes. Portanto, vamos contrariar esse povo. Vamos dizer para ele que o Brasil é nosso, que o Brasil é do trabalhador, que o Brasil é de 80% da base social da pirâmide da parte de baixo. Não é de 1% da pirâmide, do topo da pirâmide, não. Portanto, nós temos que fazer, sim, o Brasil tremer. Se Lula sair condenado como eles querem, nós temos que sair para as ruas a partir daquele momento e dizer:
não aceitamos a desmoralização do sistema judiciário brasileiro e do Estado Democrático brasileiro. O povo brasileiro diz não a isso. E temos que fazer a desobediência cívica. Nós temos que fazer o Brasil tremer e mostrar ao Fernando Henrique Cardoso, serviçal dos americanos, que ele está redondamente enganado e que ele se mude lá para a França dele. Isso é uma coisa. Se alguém pedir vistas, se alguma coisa acontecer, né, com a ação do povo nas ruas, eles tremerão. Então, se isso for favorável a nós, a democracia brasileira, nós iremos dançar, comemorar pelo resultado que nos permite ir para um processo eletivo onde Lula é candidato e o golpe não se consagra. Estes são os 2 pontos. Precisamos ter a clareza de que o golpe quer findar com o afastamento de Lula e quer deixar o espaço livre para eles elegerem o substituto do golpista Michel Temer. Portanto, minha gente, neste momento eu peço para vocês refletirem e arregaçarem as mangas como brasileiros e fazer com que o Brasil trema no dia 24. Já estamos iniciando aqui o encerramento dessa oportunidade, dessa conversa franca, e quero fazer uma denúncia para a gente poder prosseguir aqui para as considerações. Há um manifesto em todo o Brasil de apoio, de solidariedade ao presidente Lula. Manifesto que já foi assinado por 4 ex-presidentes sul-americanos: Cristina Kirchner, na Argentina; José Mujica, do Uruguai; Rafael Correa, da Argentina; o ex-presidente Ernesto, na Colômbia; e por personalidades de fora do Brasil, como o Jeremy Corbyn, que é o grande líder do Partido Trabalhista Britânico, que hoje vem fazendo uma resistência brilhante, uma referência para a classe operária brasileira conhecer; Oliver Stone, um cineasta premiado internacionalmente, um grande nome, um grande ativista dos direitos humanos. O que é que eu quero compartilhar com você que nos assiste? Personalidades do mundo, sul-americanas, europeias, norte-americanas, se sensibilizam à luta do povo brasileiro e principalmente à liderança do companheiro Lula. Ciro Gomes, nome de um pseudo-líder, porque muitos querem pintá-lo de liderança da esquerda. Esse cara nunca foi nem de centro, o que dirá de esquerda. Esse filhote do PSDB e do MDB, partido golpista, partido literalmente da ditadura militar, se recusa a assinar esse manifesto. Independente disso, esse cidadão que atende pelo nome de Ciro Gomes, ele já tinha assinado o seu atestado de golpista. Ele só ratifica a cada dia que passa, com as suas declarações e com a sua postura mesquinha, leviana e simplesmente pragmática. A luta pelo poder não é a luta pelo direito de te representar, trabalhador e trabalhadora. Você que é brisolista, você que é pedetista, conheço vários valorosos, vários por todo o país. Não se deixe enganar. Não perca a história de Brizola, não perca a história de bravura do PDT. Não manche, não permita que a história de luta que Brizola constituiu na década de 60, inviabilizando um golpe, seja confundido com esse coronel. É isso que ele é, do neoliberalismo, um funcionário da Fiesp. É isso que se resume a candidatura de Ciro Gomes. Para encerrar, quero fazer uma indicação de um livro, Espelhos, de um bravo sul-americano, Eduardo Galeano. Quero pedir licença aqui para fazer uma leitura. Companheiro, pode segurar aqui o microfone? O Espelhos é um livro de contos que o Eduardo Galeano nos deixou. O trecho que eu vou ler está na página 9. De barro somos. Conforme acreditavam os antigos sumérios,
O mundo era terra entre dois rios e também entre dois céus. No céu de cima viviam os deuses que mandavam, no céu de baixo, os deuses que trabalhavam. E foi assim, até que os deuses de baixo se cansaram de viver trabalhando e começou a primeira greve da história universal. Houve pânico. Para não morrer de fome, os deuses de cima amassaram homens e mulheres de barro e os puseram para trabalhar para eles. As mulheres e os homens foram nascidos nas margens, nos rios Tigres e Eufrates. Desse barro foram feitos também os livros que contam essa história. Conforme está dito nesses livros, morrer significa regressar ao barro. Eu dedico essa indicação de livro e esse poema em memória da minha amiga Vládia Torres, que faleceu na manhã da sexta-feira, dia 12 de janeiro. A Vládia era uma militante das artes, era uma atriz, era uma circense. A Vládia retornou ao barro e, com certeza, ela vai ressignificar muita coisa e ela vai nos inspirar muito daqui para frente. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua compreensão e até a próxima oportunidade. Vamos ocupar Porto Alegre no dia 24 de janeiro.